Salve, salve galera, sejam muito bem-vindos a mais um dia aqui do nosso curso Semana Solidity. Hoje eu vou estar mostrando para vocês algumas coisas que é muito importante vocês saberem, mais algumas coisas assim teóricas, algumas curiosidades e algumas coisas, algumas dicas também que vocês precisam saber para construir seus smart contracts aí nas blockchains compatíveis com Ethereum. Eu não sei se eu já falei esse termo antes, mas compatível com Ethereum significa que uma determinada blockchain ela pode utilizar os mesmos códigos de um smart contract que foi escrito para outra blockchain que também é compatível com a Ethereum. A gente chama isso de EVM compatível. Normalmente utiliza essa palavra em inglês, mas se eu falar aqui vai sair a palavra errada. Então é EVM compatível. EVM vem de Ethereum Virtual Machine, ou seja, é uma máquina virtual da Ethereum. E toda blockchain que é compatível com essa tal de EVM significa pra gente que a gente escreveu um código para, por exemplo, para Binance Smart Chain. Esse mesmo código ele vai funcionar na blockchain da Avalanche, esse mesmo código vai funcionar na blockchain da Polygon e também na blockchain da Ethereum propriamente dita. Se você não sabia que existem várias outras blockchains que são compatíveis com Ethereum, você já fica sabendo. E por que elas existem? É simplesmente porque elas são mais rápidas e mais baratas que o Ethereum. O Ethereum é muito lento e é caro, ele é muito caro. Para você ter uma ideia, uma transação de smart contract básica, que é transferir um token de uma conta e adicionar na conta de outra pessoa, um token ERC20, essa transação custa aproximadamente R$ 250. Isso eu sei de cabeça porque eu fiz um trabalho recentemente que a gente precisou transferir vários tokens ERC20. Então já fica aí a dica para você, se você está querendo criar um smart contract e quer que muita gente utiliza, então adiciona em uma rede que seja barato, que aí vai democratizar o acesso a esse seu smart contract. O Ethereum ultimamente, atualmente, enquanto eu gravo esse vídeo, ele está muito caro. A gente tem perspectivas aí de lançar uma atualização que se chama Ethereum 2.0, no qual o Ethereum vai mudar a forma de mineração, que hoje em dia é Proof of Work, vai passar a ser Proof of Stake. Esses termos aí você vai encontrar aí no canal, no curso Cripto do Zero. Eu explico cada termo desse, eu explico cada coisa. Tem um vídeo aí no Cripto do Zero que eu explico a diferença de token para criptomoeda, onde eu explico o que é um token. Então eu recomendo vocês assistirem lá, que eu explico essas coisas que são bastante importantes. Você que está desenvolvendo, você que está querendo começar a desenvolver smart contracts, você tem que saber. Porque blockchain é um termo que está super em alta e você tem que saber tudo isso. E todo dia aparece coisa nova, então acompanha aí. Também não se esqueça de entrar no Telegram que está na descrição, que você vai estar ajudando todo mundo que já está lá e você também vai poder ser ajudado. Então vamos voltar aqui para a nossa imagem que está aí na tela, Eu até me perdi aqui o que eu estava falando. Mas a aula de hoje a gente vai falar sobre o que é Whey, o que é Ether e o que é Gas. Então vamos lá. Primeiramente, talvez você já sabe Bitcoin a fundo, então você sabe que a menor unidade de um Bitcoin é um Satoshi. Quando a gente traz para o Ether, para blockchains compatíveis com o Ethereum, sempre que eu falar Ether, pode ser qualquer outra moeda de qualquer outra rede que é compatível com o Ethereum. Então sempre que eu falar Ether, pode ser qualquer moeda, pode ser Matic, pode ser BNB, pode ser Avax, eu acho que é essa moeda da Avalanche. Então sempre que eu falar Ether, eu tô querendo dizer que é a moeda base da blockchain. No caso do Ethereum, a moeda base da blockchain do Ethereum é Ether. No caso da Binance Smart Chain, a moeda base da blockchain, a moeda padrão, é o BNB. Então, quando a gente fala de Ether, de Ethereum, a menor unidade é o Whey, mas também pode ser a menor unidade de um BNB se a gente estiver falando de Binance Smart Chain. Então, tem em mente que é a mesma coisa, beleza? Então é isso, agora aí você já sabe que a menor unidade de um Ether é o Whey. E agora eu vou te explicar o que é o Ether, que você também já deve ter tido uma noção aí do que é o Ether. O Ether é a maior unidade quando a gente está se falando de uma blockchain compatível com a EVM. Quando a gente fala de um Ether, normalmente vai ser um Ethereum, ou um BNB, um Avax, um Matic, sempre é a moeda base da rede. Se a gente estiver construindo nosso smart contract na rede da Polygon, por exemplo, que é outra rede que é bastante famosa, se a gente falar um Ether, a gente está querendo dizer que é um Matic, que Matic, no caso da rede da Polygon, é a moeda padrão da rede.
Então, sempre que a gente colocar no nosso smart contract, por exemplo, um A significa que é a menor unidade dessa moeda da rede, e se a gente colocar um Ether, significa que é a maior unidade dessa moeda da rede. É importante você saber disso, porque normalmente essas outras redes, elas simplesmente são forks, são cópias da blockchain do Ethereum, são cópias do código da blockchain do Ethereum. Então, para não dificultar a vida do desenvolvedor que programa em Solidity, eles simplesmente copiaram o código e não mudaram nada. Por isso que lá nas outras redes o nome vai ser Whale, o nome vai ser Ether, sempre vai manter os mesmos nomes, para você não ter que alterar nada no seu smart contract quando você quiser colocar ele em outras redes. Então beleza, eu expliquei aqui para vocês o que é o Whale, que é a menor unidade de um Ether, e expliquei o que é o Ether, que é a unidade da moeda base. Se a gente tiver no Ethereum, por exemplo, um Ether é realmente um Ether. Se a gente tiver na rede da Binance Smart Chain, um Ether vai ser um BNB. Se a gente tiver na rede da Polygon, um Ether lá no nosso Smart Contract, lembrando que é sempre lá no nosso Smart Contract, um Ether vai ser um Matic lá na rede da Polygon. Então, preste bem atenção nisso. Vai depender da rede, mas um Ether sempre vai significar que é uma unidade da moeda base daquela rede lá. Tranquilo? E agora então, o que é gas? Gas é uma outra palavra que vocês têm que ficar de olho porque ela é muito importante. O gas, basicamente, a forma mais fácil de explicar para vocês seria para a gente imaginar um carro. O gas é simplesmente a gasolina. Vamos supor que você tem 10 litros lá de gasolina no seu carro, você vai conseguir percorrer uma determinada distância, né? Um trajeto lá determinado. E esse gás, essa gasolina do seu carro, ela tem um preço. Sei lá, hoje está custando quase 5 reais aí, se já não tiver mais. Mas vamos colocar nesse nosso exemplo que aí uma unidade dessa gasolina do seu carro está equivalendo a 5 reais. Quando a gente traz para blockchains compatíveis com Ethereum, o gás ele é a quantidade de computação que aquela determinada função ou aquela transação que você fez vai consumir do seu saldo. Ou seja, vamos supor que eu estou enviando Ether, enviando BNB ou qualquer outra moeda para outra pessoa. Essa transação que eu estou fazendo, ela vai consumir um determinado gás. O gás é uma medida que serve para fazer a cobrança de você, para a rede conseguir subtrair de você a quantidade do token dela para você conseguir pagar por essa transação. Deixa eu dar um exemplo melhor. Eu estou querendo mandar um Ether para o meu amigo Israel, por exemplo. Para mandar esse Ether, vai ser cobrado uma taxa em Ethereum também de mim, uma taxa lá de 0,0001 Ether. E essa taxa ela foi calculada porque o minerador que processou esse bloco, ele fez um cálculo lá e viu que essa transação iria custar tantas unidades computacionais. Essa parte aí eu não vou entrar para explicar o que é isso. Mas aí ele viu lá que, sei lá, gastou 20 mil gás. E aí a gente tem o preço do gás. Eu vou até abrir aqui o Ethereum Gas Station. E aqui no Gas Station a gente consegue ver quanto que tá o preço aqui do gás. Atualmente o gás está custando 14 centavos de dólar. Você pode ver aqui por transferência. Esse aqui é no rápido, no standard também é 14 e no low também é 14. Normalmente esse valor aqui sempre vai estar igual desses três, porque no Ether não altera muito esse valor. Então se você não pagar esse 14, sua transação ainda pode ser cancelada, ela pode falhar. E se você pagar mais, ela vai ser confirmada mais rapidamente. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês, nessa hipótese aí que eu dei de gastar 20 mil de gás, quanto que daria em Ether. Para fazer esse cálculo é muito simples. A gente pega aquele 20 mil que eu tinha falado, 20 mil. A gente multiplica agora pelo gas price, que é vezes 161. Depois disso, a gente tem que multiplicar por 1 vezes 10 elevado a 9. Porque esse gas price, ele está em Gigaway. Se a gente olhar aqui na nossa tabela o que é um Gigaway, é 1 vezes 10 elevado a 9. Esse E aqui significa que você está pegando o 10 elevando a 9. Que ele em números de Way é isso daqui, eu acho que é 1 bilhão de Ways. Deixa eu ver. Eu acabei de pesquisar aqui, realmente é 1 bilhão, que a gente chama aí de Gigaway ou Gway. Então a gente pode multiplicar aí 161 por 1 e 9, ou a gente multiplica por 10, né, vezes 10 elevado a 9, que é pra gente transformar esse
esse Gigaway aqui, pra gente poder fazer o cálculo e passar para Ether. E a gente depois tem que dividir isso tudo por 1 vezes 10 elevado a 18 para estar transformando isso para o Ether. Deixa eu só conferir aqui se o cálculo que eu fiz está correto. Deixa eu fazer uma parada aqui para facilitar. E tá aqui. Se a gente fizesse uma transferência hipotética aí que custaria 20 mil de gás, a gente gastaria isso daqui de Ether. Vou estar até entrando lá no CoinSummer para ver quanto que isso aqui daria em reais. Isso aqui hoje é uma transferência hipotética que custaria 20 mil de gás, iria custar pra gente em reais 60 reais. Então tá certo, agora vocês aí já sabem o que é Whey. Ether, G-Wave, você já viu aí também mais ou menos como é que faz para calcular a taxa, mas não se preocupa que no último dia, quando a gente estiver fazendo o nosso smart contract, eu ainda vou falar mais sobre isso. E agora, pessoal, vamos estar iniciando aqui o nosso smart contract para a gente ter alguma prática aí hoje e poder acelerar aí o desenvolvimento para acabar logo com esse mini curso aí Semana Solid. Primeiramente, eu vou estar entrando aqui no nosso projeto, vou vir aqui em Contracts, New File, e vou estar escrevendo lottery.sol e vamos estar começando lá. Aqui eu vou estar começando a escrever a nossa licença, ela vai ser MIT. Aqui agora eu vou estar colocando a versão do Solidity, que vai ser a 0.8.0. Deixa eu ver se é essa que está aqui no Truffle, é 0.8.0.1. Aqui eu vou estar colocando que pode ser qualquer uma versão acima dessa. Deixa eu ver se ele vai sumir aqui o erro. Sumiu, beleza. E vamos estar começando a escrever o nosso smart contract. Eu falei para vocês anteriormente que se a gente tivesse uma linguagem orientada a objetos, a gente escreveria class, mas como a gente está em uma linguagem de programação para smart contracts, a gente começa escrevendo contract e aqui o nome do nosso contrato, lottery, e pronto, abre e fecha chaves, a gente já tem a nossa estrutura do contrato iniciada. A primeira coisa que eu vou estar fazendo aqui é estar criando o nosso construtor. Ele vai ser público, ou seja, qualquer um vai poder chamar ele, só que como ele é um construtor, ele só poderá ser chamado uma única vez. Ele está reclamando aqui que a visibilidade para o construtor pode ser ignorada. Então, se eu quiser emitir aqui o public, eu posso, porque ele só vai ser executado por quem está criando esse smart contract. Então já fica aí dica para vocês, que no construtor você não precisa do public. O que eu quero que esse construtor faça? Como ele vai ser executado somente uma vez, eu quero que ele pegue o endereço de quem está criando esse contrato, que no caso vai ser eu, né? Eu quero ser o dono desse contrato. Então eu quero que ele pegue o endereço de quem está fazendo essa transação e salve dentro do contrato para as pessoas de fora, né, poderem saber quem que é o dono dele. Vocês lembram que aqui no Hello World, acho que foi na aula anterior, eu expliquei para vocês sobre variáveis. E a gente tem uma variável do tipo address. E a gente também tem a variável global msg.sender. Eu até já usei esse código aqui na aula anterior, então eu simplesmente vou estar pegando ele aqui, que ele é uma variável imutável, né? Ou seja, ela só vai poder ser definida no construtor. Vou estar colocando ela lá no nosso outro contrato. Vou estar colocando aqui. E aqui no nosso construtor, basicamente, eu vou estar colocando que o owner vai ser o msg.sender. Ou seja, vai ser quem está chamando esse contrato, quem está colocando esse contrato na blockchain. E como essa é uma variável imutável, ela só vai ser definida a primeira vez que a gente chamar aqui no construtor. Ou seja, depois que esse contrato entrar na blockchain, nunca mais ninguém vai conseguir alterar esse owner. Outra coisa que eu quero colocar aqui, que agora esse vai ser do tipo, ele não vai ser imutável, vai ser só uma variável de estado. Até mesmo porque hoje eu queria falar sobre variável de estado. Então aqui agora a gente vai estar colocando os nossos jogadores. Que aqui vai ser um array de address. Vai ser público. Chamado players. Deixa eu ver se é assim que eu escrevi. Beleza, é isso mesmo. Isso aqui vai ser um array de jogadores que vai ser público. Aqui agora, pessoal, a gente vai precisar definir uma coisa que é muito importante, que se chama um modificador. Eu ainda não falei sobre isso para vocês. Deixa eu só conferir aqui. Não falei sobre modificadores aqui para vocês ainda, mas o modificador ele é muito importante, que ele serve para você
não precisar ficar repetindo código. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu vou ter funções aqui nesse smart contract que somente o dono dele, ou seja, somente eu, vai poder acessar. Ao invés de toda vez que eu chamar essa função, eu ter que escrever ali, verificar se quem está chamando é o mesmo endereço do owner, eu posso simplesmente criar um modificador, um modifier, que ele vai permitir que a gente coloque ele em vários lugares. Se a gente trazer assim para o JavaScript, seria como se fosse um middleware do Express. Talvez você já tenha escutado falar sobre isso. E aqui a gente tem os nossos modificadores que atuam como esse middleware do Express. Aqui no caso a gente vai estar fazendo um modificador que ele somente vai verificar se o msg.sender é o owner. Então vamos lá. Aqui eu vou estar colocando modifier. Eu costumo dar o nome do modificador para verificar se é o dono, chamado only owner. Abre e fecha chaves. E agora a gente vai estar escrevendo aqui o que a gente quer. Eu vou estar utilizando a função require. A gente vai precisar, para essa função aqui funcionar, o que tiver dentro dela tem que estar retornando true. Então eu posso pegar aqui o owner. Vou estar verificando se o owner é igual ao msg.sender, que a gente já utilizou ali no nosso construtor. E aqui a gente pode passar uma mensagem, que essa mensagem vai ser enviada de volta para quem está chamando. E nessa mensagem eu vou estar colocando, deixa eu ver aqui, eu vou estar só escrevendo aqui, ó, only owner. E aqui embaixo no modificador a gente não pode esquecer de estar colocando isso daqui, que é um underline, para a gente dizer para o Solidity que é para continuar executando o código. Deixa eu ver o que ele está reclamando aqui. Ah, é que eu escrevi errado, é require somente. Deixa eu ver se ele vai reclamar. Não reclamou de nada, a nossa modificador está criada. Vou explicar novamente aqui para vocês. O modificador ele vai servir para verificar se realmente quem está chamando aquela função é o owner. Nesse caso aqui, ele vai pegar o endereço de quem chamou, né, de quem está enviando essa mensagem para o nosso smart contract e vai comparar com a variável imutável chamada owner. E esse owner só pode ser inserido aqui no momento que a gente estiver enviando esse contrato para a blockchain, que a gente vai mostrar também no último dia como que faz para mandar um contrato para a blockchain. Beleza, eu criei um modificador, criei um construtor. Deixa eu ver se a gente pode falar sobre mais coisas aqui hoje. Bem, eu vou aproveitar que hoje eu iria falar sobre escrever em variáveis de estado. Vou estar criando uma função aqui que vai ser a função que já vai utilizar também o conhecimento que você aprendeu no início dessa aula, que a gente vai estar cobrando no nosso usuário uma quantidade X de Ether para ele conseguir entrar nessa loteria, que basicamente, na verdade, não vai ser uma loteria, é só um sorteio que eu chamei de loteria, mas o fato é que para ele participar desse sorteio, ele tem que pagar uma quantidade X de Ether. Então, vamos estar criando ela aqui agora. Essa função vai se chamar enter, então vou estar dando o nome aqui para ela de enter. Ela vai ser do tipo public. E ela basicamente vai funcionar da seguinte maneira. A pessoa vai ter que pagar uma quantidade de Ether para poder entrar na nossa loteria. Então eu vou estar colocando aqui agora a lógica para isso acontecer. Vou estar aproveitando que eu mostrei aqui para vocês como funciona o require. Vou estar utilizando ele aqui também. Esse require ele vai ser utilizado para obrigar que o nosso usuário envie uma quantidade certa de Ether para o nosso smart contract. Quem enviar menos do que o que a gente solicita não vai conseguir participar desse sorteio. Então aqui eu vou estar colocando msg.value. Esse aqui é um outro tipo aqui de variável global, que ele vai vir a quantidade de Ether que esse usuário está enviando nessa transação. Então a gente vai comparar se esse valor ele tem que ser igual a 0.1 Ether. Vamos ver o que ele está dizendo aqui que está de errado. Ah, eu esqueci aqui também de colocar que essa é uma função do tipo payable, ou seja, é uma função que alguém pode pagar para utilizar ela. Eu até iria falar sobre funções payable no dia que eu ia falar sobre view, puri, payable e modifiers. Só que como eu já estou falando aqui de modifiers e já estou fazendo o nosso contrato, vamos colocar ela aqui também para essa função enter funcionar. E olha que bacana, gente. A gente criou uma função chamada enter.
a gente deu que ela é pública, ou seja, qualquer usuário vai conseguir utilizar fora da blockchain. E a gente também disse que ela é payable, ou seja, alguém vai poder chamar ela passando Ether. E aqui a gente está verificando se essa pessoa realmente está enviando a quantidade de Ether que é necessária para participar desse sorteio. O que está faltando aqui? Está faltando a gente colocar o endereço dessa pessoa que entrou nesse array de jogadores chamado players. Então vamos estar fazendo isso agora. É só colocar players.push msg.sender. Ou seja, a gente está pegando aqui novamente de uma variável global, que é o endereço de quem está enviando essa mensagem. Aqui a gente está verificando se ele realmente enviou 0.1 Ether. E enquanto que aqui a gente está adicionando mesmo ele aqui na lista de jogadores. Vamos estar aproveitando aqui que aqui embaixo a gente colocou um aviso aqui de erro. Vamos estar colocando um aviso aqui. Below minimum. Beleza, adicionei aqui uma mensagem que se a pessoa enviar menos, né, um valor diferente do que a gente precisa, né? Melhor, vamos estar colocando aqui invalid amount, porque a gente quer que a pessoa somente envie 0.1 Ether. E se a gente dizer que é below mínimo, a gente está querendo dizer que é abaixo do mínimo. Só que se a pessoa enviar mais, também vai dar o erro. Então eu quero que garanta que a pessoa só vai conseguir chamar essa função com sucesso se ela realmente estiver enviando somente 0.1 Ether. E beleza, essa principal função enter já está pronta. A gente vai estar criando uma outra função chamada get players. Essa função vai ser pública também. E ela é de view. Ela vai retornar um array de address, que é os nossos jogadores aqui da nossa loteria. Deixa eu ver o que está errado. Ele pede para colocar o memory. Vamos deixar aqui sem para ver se ele vai continuar dando esse erro. Mas basicamente eu só quero dar o return players. Vamos ver agora se ele vai dar erro. Deu erro, então tem que dizer que ela é do tipo memory. Bem, por algum motivo aqui, gente, ele só deixa a gente continuar escrevendo esse código se a gente dizer que ele é um memory aqui na frente. Nas versões anteriores do Solidity, ele permite escrever esse address aqui sem o memory, mas já que ele está reclamando, a gente tem que colocar, né? Então aqui basicamente a gente pode encerrar já a aula de hoje, porque a gente já criou as funções principais aqui do nosso Smart Contract hoje. A gente não sabe se elas funcionam ainda, porque a gente não escreveu os testes, mas na aula de amanhã a gente já pode começar a escrever os testes e terminar de escrever o nosso Smart Contract. Para esse Smart Contract aqui funcionar, tá faltando a função de criar um número aleatório para sortear o ganhador. E a função que o owner, né, o dono desse contrato, ele vai ter que chamar para o sorteio ser feito, né, para o sorteio ser realizado. Então, basicamente, o que a gente viu hoje foi a diferença de gas, whey, gway, ether. A gente viu aqui também sobre variável imutável novamente. A gente viu sobre um array aqui de variável. A gente viu sobre o construtor aqui, definiu uma variável no construtor. A gente também viu sobre função payable. Só relembrando, uma função payable significa que ela é uma função que ela vai receber um determinado valor. Ou seja, você consegue enviar Ether ao mesmo tempo que você está chamando essa função. Para isso acontecer, ela tem que ser do tipo payable. A gente criou a função chamada enter, né? A gente verifica se o usuário realmente mandou 0.1 Ether. Se ele não mandou, a gente vai dar um erro. E se ele mandou, tiver tudo certo, a gente vai adicionar ele ali na lista dos players. A gente também criou uma função chamada get players, que ela só vai retornar os jogadores aqui desse nosso sorteio, dessa nossa loteria. E aqui a gente também viu como criar um modificador, que é o onlyOwner. Só que a gente nem chegou a usar ele ainda, porque a gente não criou uma função que somente pode ser chamado pelo dono desse Smart Contract. Vou estar salvando ele aqui. E a aula de hoje foi essa, pessoal. Se você ainda não é inscrito aí no meu canal, não se esqueça de se inscrever, porque você vai estar me ajudando bastante. Não se esqueça também de entrar aí no link que está na descrição para o nosso grupo no Telegram, que você vai estar ajudando bastante o canal a crescer. Se você está curtindo essas aulas de Solidity,
mande o link aí dessa playlist ou o link desse vídeo para alguém aí que você sabe que está interessado nesse assunto, que é um assunto muito interessante. Aguardo vocês na aula de amanhã e é isso. Valeu!